O som seco das notas sendo contadas rompeu o silêncio sufocante da cabana isolada. Meu nome é Valerie, tenho 17 anos, e naquele instante vi meu próprio pai me entregar para um estranho como se eu fosse apenas uma mercadoria. Permaneci imóvel sobre o piso de madeira gelado enquanto um grosso maço de dinheiro passava de uma mão para outra diante dos meus olhos. Assim que o acordo terminou, meu pai e minha madrasta viraram as costas e saíram sem dizer uma única palavra. Poucos segundos depois, o motor do carro rugiu e desapareceu na escuridão da floresta, me deixando completamente sozinha. O homem recolheu o dinheiro da mesa com uma expressão fria e indiferente. Em seguida, voltou a olhar para mim, analisando cada detalhe. De repente, sua atenção foi capturada pelo brilho metálico do pingente em forma de bússola que descansava sobre meu peito. Ele se aproximou rapidamente e ficou encarando o colar, enquanto sua respiração, antes calma, se tornava visivelmente irregular. Depois de alguns segundos de silêncio angustiante, fez uma pergunta que gelou meu corpo por inteiro. Qual é o nome da sua mãe? Aquela frase simples mudou tudo. Na mesma hora percebi que existia um segredo enorme escondido pela minha própria família. No mês seguinte eu deveria receber uma herança milionária, mas, em vez disso, meus pais pareciam ter decidido me tirar do caminho de uma vez por todas. Se você já foi traído justamente por quem deveria protegê-lo, acompanhe esta história até o fim e descubra a fraude familiar que destruiu tudo o que eu acreditava conhecer. O cheiro forte de café recém-passado impregnava os bancos de couro do carro, misturado a um clima pesado que anunciava que aquela viagem terminaria de forma terrível. Meu pai, Richard, e minha madrasta, Brenda, praticamente me obrigaram a entrar no banco de trás antes de deixarmos nossa casa em Columbus, Ohio. Eles afirmaram, de maneira fria, que eu seria levada para um programa obrigatório de tratamento psicológico em regime de internação, supostamente indicado pelo médico da família por causa do meu comportamento. O silêncio dentro do veículo era sufocante. Enquanto observava a paisagem pela janela, tentava entender por que aquela decisão havia surgido de repente. Até aquela manhã, ninguém jamais tinha mencionado qualquer problema sério comigo, mas Richard insistia que meu jeito mais reservado exigia atendimento imediato. Sempre que eu perguntava o nome da clínica ou para onde estávamos indo, eles simplesmente ignoravam minhas perguntas. O primeiro sinal de que algo estava muito errado apareceu antes mesmo de sairmos do bairro. Richard apertou o botão da trava central, e o estalo das portas ecoou pelo carro. Naquele instante percebi que estava presa dentro do veículo em movimento, sem qualquer possibilidade de escapar. Por um momento pensei em quebrar a janela com um chute, mas bastou encontrar o olhar ameaçador de Richard refletido no vidro para abandonar a ideia imediatamente. Brenda se inclinou por cima do console central e começou a vasculhar minha mochila sem a menor delicadeza. Em poucos segundos, encontrou meu celular e o tomou das minhas mãos. Disse, com um tom vazio, que eu precisava me afastar das distrações digitais antes do início do tratamento. Fiquei em silêncio, observando meu único contato com o mundo desaparecer dentro da bolsa de grife que ela carregava. Algumas horas depois, minha preocupação se transformou em verdadeiro desespero. Percebi que o caminho que estávamos seguindo não levava a nenhum hospital ou clínica. Richard saiu da rodovia principal por uma entrada sem identificação e passou a dirigir em direção a uma região cada vez mais isolada. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra cheia de buracos, cercada pela densa floresta nacional de Avata, no estado de Michigan. Os enormes pinheiros escondiam os últimos raios de sol enquanto o carro sacudia sem parar sobre o terreno irregular. O frio que aumentava do lado de fora parecia acompanhar o medo crescente dentro de mim. Naquele momento tive certeza de que nenhuma instituição médica séria funcionaria em um lugar tão distante e inacessível. Com as mãos trêmulas, tentei abrir a porta várias vezes, mas a trava de segurança permanecia acionada. Pedi que me contassem para onde realmente estávamos indo, tentando controlar o pânico que apertava meu peito. Richard não respondeu. Continuou dirigindo em completo silêncio, mantendo os olhos fixos na estrada escura, como se eu nem estivesse ali. O único som dentro do carro era o impacto constante dos pneus passando sobre galhos e pedras espalhados pelo caminho. Durante todo o trajeto, Brenda permaneceu digitando longas mensagens no celular, mantendo o brilho da tela bem baixo para esconder o conteúdo. De vez em quando, levantava a cabeça apenas para me lançar um olhar frio pelo espelho retrovisor, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação ou compaixão. A indiferença dos dois deixava cada vez mais claro que aquela viagem nunca teve relação com qualquer tratamento médico.
pouco depois da meia-noite, o motor finalmente foi desligado. Havíamos parado diante de uma velha cabana de madeira, isolada no meio da floresta e sem qualquer placa que indicasse o que aquele lugar realmente era. A construção parecia completamente abandonada. O único sinal de vida era uma lâmpada fraca que iluminava timidamente a janela suja da frente. Richard saiu do carro enfrentando o frio intenso da madrugada e, sem hesitar, abriu minha porta com violência. Em seguida, segurou meu braço com força e me puxou para fora, ignorando completamente meus pedidos desesperados para permanecer no carro. Meus tênis arrastavam sobre a brita enquanto eu tentava, sem sucesso, me soltar de seu aperto. Logo depois, ele me empurrou escada acima, pelos degraus de madeira desgastados, obrigando-me a entrar na cabana. O empurrão me lançou para dentro de um cômodo pouco iluminado, onde um homem desconhecido já aguardava sentado diante de uma mesa de madeira. O relógio marcava exatamente 2 da manhã quando o som seco da fechadura de ferro ecoou pelo ambiente, como se confirmasse que um acordo havia acabado de ser concluído. Mas tudo mudou no instante em que seus olhos encontraram o pingente dourado em forma de bússola pendurado em meu pescoço. Ele parou imediatamente, deixou a corda cair sobre a mesa com um forte impacto e deu alguns passos para trás, como se tivesse visto algo impossível de acreditar. Em vez de me prender, começou a fazer perguntas apressadas sobre uma mulher chamada Aileen. Queria saber detalhes da minha história e insistia em confirmar quem ela era. Com a voz trêmula, respondi que Aileen era minha mãe biológica, desaparecida da minha vida havia mais de 10 anos em circunstâncias que jamais fizeram sentido para mim. Enquanto eu falava, a expressão dura de Vance mudou completamente. O choque estampado em seu rosto mostrava que ele havia compreendido algo muito maior do que eu imaginava. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respirou fundo e disse em voz baixa: Valerie, se você realmente é filha da Aileen, então as pessoas que acabaram de sair por aquela porta não pretendem que você volte viva. Vance respirou fundo antes de revelar que tinha uma dívida de gratidão com minha mãe biológica. Anos atrás, os dois haviam enfrentado juntos uma situação extremamente perigosa, e ele jamais esqueceu o que ela fez para salvá-lo. Em seguida, tirou de dentro da jaqueta uma pasta grossa e desgastada, lançando-a sobre a mesa na minha frente. Quando abri a pasta, encontrei vários documentos médicos supostamente assinados por Richard. Eles descreviam crises psiquiátricas violentas, surtos de agressividade e outros episódios que nunca aconteceram. No meio da papelada havia ainda um formulário autorizando minha internação involuntária, claramente preenchido com informações falsas. Vance apontou para aqueles papéis e explicou que Richard havia pago uma grande quantia para mantê-la isolada naquela cabana, sem qualquer contato com o mundo exterior. O plano era simples e cruel: usar meu desaparecimento e aqueles relatórios falsificados para convencer um juiz, em Ohio, de que eu representava um risco para mim mesmo e precisava permanecer sob tutela permanente. Enquanto lia cada página, tudo começou a fazer sentido. No mês seguinte eu completaria 18 anos e teria direito a um fundo financeiro deixado pelos meus avós maternos. Se Richard conseguisse provar que eu era incapaz de cuidar da própria vida, passaria a controlar todo aquele patrimônio. Meu desaparecimento nunca teve relação com tratamento médico. O verdadeiro objetivo era assumir o controle da herança destinada ao meu futuro. Vance balançou a cabeça e falou com firmeza: Esse dinheiro não vale mais do que a promessa que fiz à sua mãe. Não vou ajudar a destruir a vida da filha dela. Ele desistiu do acordo que havia feito com Richard e empurrou em minha direção um molho de chaves enferrujadas, junto com algumas notas de $50. As chaves pertenciam a uma velha caminhonete estacionada atrás da cabana. Sem perder tempo, abriu a porta dos fundos e me conduziu até a saída. Disse que eu precisava partir imediatamente, antes do amanhecer, atravessando a floresta em direção ao leste. Também alertou para evitar as principais rodovias, pois Richard provavelmente acionaria as autoridades usando os documentos falsificados para justificar uma busca contra mim. O medo deu lugar ao instinto de sobrevivência. Apertei as chaves com força, entrei na caminhonete e dei partida, iniciando uma fuga desesperada pela mata fechada de Michigan. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, finalmente atravessei a divisa com o estado da Pensilvânia. Minhas mãos estavam tão tensas no volante desgastado que os nós dos dedos haviam perdido a cor. Pelo retrovisor, observava cada veículo que surgia atrás de mim e mudava de faixa sempre que achava que alguém permanecia próximo por tempo demais.
Meu único objetivo era continuar em movimento, manter distância de qualquer fiscalização e impedir que Richard me encontrasse antes que eu descobrisse toda a verdade. Saí da estrada principal de repente e entrei em um posto de gasolina praticamente deserto. Estacionei a caminhonete o mais longe possível das câmeras que vigiavam as bombas de combustível. Peguei algumas notas amassadas do dinheiro que Vance havia me entregado e paguei um tanque cheio em dinheiro, evitando qualquer registro eletrônico que pudesse indicar minha localização. Em seguida, corri até um velho telefone público instalado na extremidade do estacionamento. Antes de discar, olhei ao redor várias vezes para ter certeza de que nenhuma viatura estava se aproximando. Com as mãos trêmulas, liguei para Chloe, minha melhor amiga, torcendo para que ela atendesse antes que os créditos acabassem. Chloe, eu estou bem, mas não posso explicar agora. Preciso que você procure imediatamente qualquer registro relacionado a uma mulher chamada Eileen em Boston. Falei o mais rápido possível para impedir que ela começasse a fazer perguntas. Do outro lado da linha, ouvi sua respiração mudar antes que o som frenético do teclado ocupasse o silêncio. Chloe era excelente com computadores e sabia encontrar informações que normalmente não apareciam em pesquisas comuns. Em poucos minutos, localizou o endereço ligado ao nome da minha mãe biológica e começou a me passar cada detalhe para que eu pudesse decorar. Ao mesmo tempo, ela criou um espaço seguro para guardar qualquer prova que eu conseguisse reunir contra Richard no futuro. Enviei todas as informações para um local protegido. E tome muito cuidado. Seu pai acabou de informar à polícia que você fugiu de casa. A voz dela tremia enquanto fazia o alerta. Desliguei imediatamente o telefone, rasguei o pequeno papel onde havia anotado o endereço e joguei os pedaços em uma lixeira próxima para não deixar nenhum vestígio. Voltei correndo para a caminhonete, bati a porta com força e retornei à rodovia, seguindo viagem em direção ao estado de Massachusetts. Pouco depois, o rádio antigo do veículo estalou entre várias interferências até que uma emissora local interrompeu a programação para divulgar o desaparecimento de uma adolescente. Quando ouvi minha descrição física sendo transmitida pelo noticiário, senti um frio atravessar meu corpo. Naquele instante compreendi que, além de fugir da minha própria família, agora também precisava escapar de uma busca oficial que havia sido construída sobre uma mentira. A situação ficou ainda mais tensa quando uma viatura da Polícia Estadual entrou na rodovia e passou a seguir exatamente ao lado da caminhonete. Meu coração parecia querer sair do peito. Inclinei discretamente a cabeça, usando o quebra-sol para esconder parte do rosto do policial que dirigia a poucos metros de mim. Mantive o pé firme no acelerador, sem aumentar nem diminuir a velocidade, tentando parecer apenas mais uma motorista comum. Os segundos pareciam intermináveis enquanto a viatura permanecia ao meu lado. Eu mal respirava, imaginando que, a qualquer instante, as luzes de emergência seriam acionadas. Felizmente, alguns quilômetros depois, o carro da polícia acelerou e entrou em uma saída da rodovia, permitindo que eu continuasse minha viagem rumo ao litoral leste. No terceiro dia de fuga, já no fim da tarde, cheguei aos arredores de Boston. As sombras cobriam o asfalto desgastado quando parei diante de um antigo conjunto de apartamentos e subi até a porta do apartamento 4B. O prédio era simples e discreto, o tipo de lugar onde alguém poderia passar despercebido por muito tempo. Segurando firmemente os documentos que havia trazido comigo, bati à porta. Alguns instantes depois, ouvi várias fechaduras sendo destrancadas. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar o rosto de Eileen, minha mãe biológica. Ela me observou com extrema cautela. Não houve abraço, lágrimas ou qualquer demonstração imediata de carinho. Seu olhar transmitia apenas desconfiança. Sem baixar a guarda, ela levantou o braço esquerdo e mostrou uma cicatriz próxima ao pulso. Se você realmente é Valerie, diga como consegui esta cicatriz. Olhei para a marca e respondi sem hesitar. Contei sobre o acidente na cozinha, quando uma panela com óleo provocou um incêndio poucos dias depois do meu 7º aniversário. Assim que ouviu aquela lembrança, sua expressão mudou completamente. Ela retirou a corrente de segurança da porta, segurou meu braço e me puxou rapidamente para dentro do apartamento, fechando tudo logo em seguida. Sem perder tempo, caminhou até um quadro pendurado na parede da sala. Atrás dele havia um cofre escondido. Após girar a combinação, retirou uma pilha de documentos antigos e os espalhou sobre a bancada da cozinha.
Enquanto examinávamos os papéis, fiquei surpresa ao perceber que eles continham relatórios psiquiátricos falsificados muito parecidos com aqueles que Vance havia me mostrado. Aileen explicou que, 10 anos antes, Richard utilizou documentos semelhantes para convencer a justiça de que ela não tinha condições de cuidar da própria filha. Com base nessas informações fraudulentas, ela perdeu a guarda sem ter a oportunidade de provar que tudo não passava de uma armação. Colocamos lado a lado os documentos que eu havia levado da cabana e os processos antigos de Aileen. Quanto mais comparávamos os detalhes, mais evidente ficava que o mesmo plano havia sido repetido anos depois, seguindo praticamente o mesmo método para destruir nossas vidas. Aileen pegou uma caneta vermelha e começou a marcar cada movimentação financeira registrada nos documentos. Aos poucos, seguimos o caminho do dinheiro que deveria permanecer protegido no fundo que eu receberia ao completar 18 anos. As quantias haviam sido desviadas por meio de diversas empresas de fachada registradas oficialmente no nome de Brenda. Os registros mostravam um esquema cuidadosamente planejado para esvaziar meu patrimônio enquanto eu permanecesse isolada, sem condições de contestar o que estava acontecendo. Depois de analisar tudo, Aileen concluiu que procurar a polícia local não seria a melhor opção naquele momento, pois Richard ainda possuía documentos que poderiam ser usados para justificar o controle sobre minha vida. Segundo ela, as provas precisavam chegar diretamente às autoridades federais. Durante a hora seguinte, montamos um plano arriscado. A única maneira de conseguir as evidências definitivas seria voltar voluntariamente para a casa de Richard e fingir que eu havia escapado sozinha da cabana. Meu objetivo seria acessar o computador do escritório dele e copiar arquivos que poderiam revelar toda a fraude financeira. Enquanto eu me preparava para essa missão, Aileen entrou em contato com um advogado de confiança para organizar o envio das informações às autoridades assim que conseguíssemos reunir todas as provas. A ideia de retornar para perto das pessoas que haviam planejado me afastar de tudo era assustadora, mas eu sabia que aquela era a única chance de encerrar a história de uma vez por todas. No quarto dia, exatamente às 6 da tarde, toquei a campainha da casa onde cresci. Para tornar minha história convincente, estava usando roupas rasgadas e cobertas de lama seca, como se tivesse atravessado dias de sofrimento para conseguir voltar. Richard abriu a porta e me encontrou tremendo. Contei que havia conseguido fugir da cabana, mas disse que o trauma havia apagado quase todas as minhas lembranças do que aconteceu naquele lugar. Assim que ouviu minha versão, ele e Brenda esconderam o nervosismo atrás de uma atuação impecável. Fingindo alívio, me abraçaram e disseram que estavam felizes por eu ter voltado para casa. Os dois me conduziram até meu antigo quarto, repetindo várias vezes que eu precisava descansar e permanecer dentro de casa para me recuperar emocionalmente. Tudo parecia cuidadosamente ensaiado. Foi então que Derek, meu meio-irmão, apareceu descendo lentamente a escada. Um sorriso debochado surgiu em seu rosto enquanto observava toda aquela cena. Diferente dos outros, ele parecia desconfiar da minha história desde o primeiro instante. Cruzou os braços, bloqueou minha passagem e lançou um olhar atento para minhas mãos ainda cobertas de sujeira, como se tentasse descobrir o que eu realmente estava escondendo. Derek fez questão de permanecer no corredor do segundo andar, andando de um lado para o outro como se tivesse recebido a missão de vigiar cada um dos meus passos. Assim que me viu, abriu um sorriso debochado e falou alto bastante para que todos escutassem. Então o passarinho perdido conseguiu voltar. Sinceramente, achei que você nunca encontraria o caminho de casa, Valerie. Sem encará-lo, respondi com a voz fraca, pai, minha cabeça está doendo muito. Não consigo lembrar do que aquele médico falou. Só quero descansar. Richard logo afastou Derek dali e me levou até o meu quarto. Antes de sair, trancou a porta pelo lado de fora, dizendo que eu precisava de repouso absoluto para me recuperar. Passei horas sentada na cama, completamente imóvel, ouvindo os passos de alguém circulando pelo corredor. Apenas por volta das 2 da manhã a casa mergulhou em silêncio, quando a última luz do andar foi apagada. Aproveitando o momento, retirei um grampo de cabelo, consegui abrir a fechadura e saí do quarto sem fazer barulho. Caminhei lentamente pelo corredor escuro até o escritório particular de Richard. A porta de madeira rangeu discretamente quando a empurrei, e o som pareceu ecoar por toda a casa. Entrei, ajoelhei-me diante do computador instalado sob a grande mesa e liguei o equipamento. Com as mãos trêmulas, conectei o dispositivo de armazenamento que havia levado comigo e digitei a senha que Aileen ainda lembrava de muitos anos atrás. Assim que a tela acendeu, encontrei várias pastas ocultas.
Entre elas estavam registros financeiros, declarações fiscais e documentos relacionados ao patrimônio que deveria ser meu. Iniciei a cópia dos arquivos enquanto acompanhava, ansiosa, a barra de progresso avançando lentamente. Cada estalo da madeira da casa fazia meu coração acelerar. Eu tinha a sensação de que seria descoberta a qualquer instante. Quando a transferência terminou, enviei imediatamente uma cópia criptografada de todos os arquivos para o espaço seguro que Chloe havia preparado. Dessa forma, mesmo que algo desse errado depois, as provas continuariam protegidas. Retirei o dispositivo do computador, apaguei qualquer sinal de que alguém havia acessado o sistema e deixei o escritório exatamente como estava antes de sair. Na noite seguinte, uma sexta-feira, poucas horas antes do meu aniversário de 18 anos, o clima durante o jantar era pesado. O silêncio à mesa parecia anunciar que algo prestes a acontecer mudaria tudo. Meu pai, Richard, colocou sobre a mesa de jantar um grosso documento com tanta força que os talheres chegaram a tremer. Segundo ele, depois do meu desaparecimento, meu estado emocional exigia uma medida legal urgente. O papel me daria a entender que eu autorizava oficialmente Richard a administrar todos os meus assuntos financeiros. Ele empurrou uma caneta na minha direção e disse, em tom firme: "Assine aqui, Valerie. Você não está em condições de tomar decisões. Eu e Brenda só queremos proteger você." Enquanto isso, Brenda permaneceu diante da porta da sala de jantar, bloqueando a única saída principal. Derek se posicionou perto da janela, cruzando os braços como se esperasse qualquer tentativa de fuga. Os três haviam preparado aquela situação para que eu não tivesse escolha. Olhei diretamente para Richard e, sem dizer uma palavra, empurrei os documentos para longe. Naquele instante, abandonei de vez a imagem de garota assustada que vinha sustentando desde que voltei para casa. Coloquei a mão no bolso da jaqueta e retirei uma pasta cheia de extratos financeiros, registros bancários e documentos que Chloe havia organizado cuidadosamente. Em seguida, espalhei todo o material sobre a mesa. As folhas deslizaram pelo vidro, revelando movimentações suspeitas, empresas registradas em nome de Brenda e o caminho percorrido pelo dinheiro retirado do patrimônio que deveria ser meu. Respirei fundo antes de dizer: "É isso que vocês chamam de cuidar de mim? Desviar milhões usando empresas de fachada? Essas provas já estão nas mãos das autoridades há meia hora." O silêncio que tomou conta da sala foi imediato. Richard empalideceu no mesmo instante em que reconheceu os documentos que acreditava estarem protegidos em seu computador. A segurança que demonstrava desapareceu completamente. Tomado pelo desespero, ele empurrou a cadeira para trás com violência e avançou na minha direção, tentando me alcançar e recuperar os papéis antes que servissem como prova contra ele. Consegui recuar a tempo, escapando de suas mãos. Ao mesmo tempo, Brenda correu até a mesa, tentando recolher os documentos espalhados pelo chão e pelo vidro, como se ainda fosse possível apagar tudo o que haviam feito. Mas já era tarde demais. A verdade finalmente havia vindo à tona, e o plano que eles esconderam durante tantos anos começava a desmoronar diante dos próprios olhos. De repente, o reflexo intenso das luzes vermelhas e azuis das viaturas invadiu a sala de jantar através das cortinas, iluminando a confusão que tomava conta da casa. No instante seguinte, um estrondo sacudiu o imóvel. A porta principal foi arrombada, e agentes federais, acompanhados por policiais, entraram rapidamente na residência. A operação havia sido organizada com base nas informações enviadas anteriormente pelo advogado de Aileen. Os agentes chegaram à sala exatamente quando Richard tentava avançar sobre mim. Em poucos segundos, ele foi imobilizado e impedido de continuar qualquer reação. Outros policiais cercaram Brenda, que também foi contida e algemada enquanto tentava resistir. Derek permaneceu parado perto da janela, completamente sem reação. Pela primeira vez, percebeu que tudo que sua família havia construído sobre mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. O plano que Aileen e eu havíamos preparado finalmente tinha dado resultado. Na primeira segunda-feira do mês seguinte, o julgamento aconteceu em um tribunal federal. O promotor apresentou detalhadamente os registros financeiros, os arquivos obtidos do computador de Richard e todas as demais provas reunidas durante a investigação. Os documentos revelavam um esquema de fraude financeira mantido por anos, incluindo desvios de recursos, irregularidades fiscais e o uso de documentos falsificados para tentar controlar meu patrimônio.
Diante da quantidade de evidências, Richard e Brenda permaneceram em silêncio durante boa parte da audiência, sem conseguir contestar os fatos apresentados. Ao final do processo, o juiz determinou a condenação dos dois, além do bloqueio e da apreensão das empresas utilizadas para movimentar os recursos de forma irregular. Todos os bens relacionados ao esquema passaram a ser investigados pelas autoridades. Derek também passou a responder por sua participação nos acontecimentos, já que havia ocultado informações importantes e colaborado com ações que limitaram minha liberdade. Como consequência, suas contas foram bloqueadas durante a investigação, e ele perdeu o direito de permanecer na propriedade da família, que foi confiscada pelas autoridades. Em poucos dias, tudo aquilo que eles acreditavam controlar desapareceu, encerrando de vez o império construído com mentiras e manipulações. Recuperei oficialmente o controle do patrimônio que sempre pertenceu a mim e deixei o tribunal ao lado da minha mãe biológica, Aileen. Naquele momento, encerrei de vez qualquer vínculo com a família que transformou minha vida em um ciclo de manipulação, mentiras e ganância. Pela primeira vez, meu futuro não seria definido pelos traumas do passado, mas pelas escolhas que eu faria dali em diante. Parada nos degraus do prédio da justiça, senti como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em 17 anos. Todo o medo, a insegurança e o peso de ser constantemente controlada desapareceram quando Richard finalmente respondeu por seus atos diante da lei. Aileen colocou a mão sobre meu ombro em silêncio. Não era preciso dizer nada. Sabíamos que todo o risco que enfrentamos para revelar a verdade havia valido a pena. Entramos no carro e seguimos viagem de volta para Boston, deixando para trás tudo o que representava aquele capítulo doloroso da minha vida. Pelo retrovisor, vi o passado ficando cada vez mais distante, enquanto uma nova história começava. Esta narrativa tem como objetivo mostrar a importância de reconhecer situações de abuso, estabelecer limites saudáveis e buscar apoio por meios legais sempre que necessário. Histórias como esta reforçam que laços familiares, por si só, não garantem respeito, proteção ou segurança. Ao longo dessa jornada, a protagonista encontrou forças para romper um ciclo de manipulação e utilizou provas concretas para revelar a verdade. Em vez de agir por impulso, escolheu reunir evidências e recorrer às autoridades competentes para defender seus direitos. Enquanto isso, aqueles que construíram um esquema baseado em fraude e traição acabaram enfrentando as consequências de suas próprias decisões. Entre as principais lições dessa história estão a importância de proteger seu bem-estar, não assinar documentos sem compreender completamente seus efeitos e procurar orientação adequada diante de qualquer tentativa de manipulação. Estabelecer limites e agir com responsabilidade pode ser a melhor forma de preservar sua segurança e sua liberdade. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Agora queremos saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar de Valerie, como teria enfrentado uma situação como essa? Compartilhe sua resposta nos comentários e, se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias.